Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Na aula de hoje, falaremos sobre unidades de medidas padronizadas. Conheceremos hoje, então, a medida do milímetro e centímetro. E o que são medidas padronizadas? São medidas que seguem um padrão, ou seja, não importa qual a ferramenta utilizada para se medir, todas elas possuem a medida fixa, seguindo o mesmo padrão, como, por exemplo, a trena, muito usada por pedreiros, e também a fita métrica, que é muito utilizada pelas costureiras. Outra ferramenta muito comum no nosso dia a dia, principalmente na escola, é a régua. E o que todas essas ferramentas têm em comum? Ambas servem para medir o comprimento. Aqui eu tenho uma régua de 10 centímetros. Professora, mas e o que são centímetros? Centímetros é essa distância, de um número até o outro. E aqui eu tenho 1 centímetro. Também posso encontrar essa informação de forma abreviada, como 1 cm. Professora, mas e o que são essas barrinhas que estão dentro de 1 centímetro? Essas barrinhas são chamadas de milímetros. Aqui, entre uma barra e a outra, eu tenho 1 milímetro. E também posso encontrar essa informação de forma abreviada, como 1 mm. E quantos milímetros eu tenho dentro de 1 centímetro? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Isso é uma regra, se aplica a toda medida de comprimento. Quantos milímetros tem essa régua de 15 centímetros? Bom, se eu sei que dentro de 1 centímetro eu tenho 10 milímetros, então eu posso contar de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vou colocar aqui o número 100 para não esquecer. Vou começar do 10 novamente. 10, 20, 30, 40, 50. Então, eu tenho 100 mais 50, que é igual a 150. Nesta régua de 15 centímetros, eu tenho 150 milímetros. E como eu faço para medir algo que é maior do que essa régua de 15 centímetros? Bom, eu tenho aqui uma tábua e uma régua de 15 centímetros. Vocês podem ver que a tábua é maior do que o comprimento da régua. Como eu vou fazer para medir o comprimento dessa tábua? Vou posicionar a régua com o seu ponto zero no início da tábua e marcar o ponto 15 da régua. A partir daí, eu pegarei a mesma régua e irei posicioná-la na onde eu fiz a marcação do número 15, assim. E aí, então, vou marcar o final da tábua e descobrir qual a sua medida. Bom, com a régua posicionada no início, nós tínhamos 15 centímetros. Agora, posicionada a partir do 15 até o ponto final da tábua, eu tenho mais 14 centímetros. Eu preciso calcular, então, 15 mais 14, que é igual a 29 centímetros, que é a medida dessa tábua. Vamos ver agora a forma incorreta de se medir algo. Eu tenho aqui um lápis. Vou posicionar o início da régua, esta parte de plástico, sem a numeração, no final do meu lápis e medir a ponta do lápis. Esta forma está incorreta, porque eu devo iniciar a minha medida a partir do ponto zero da régua e não do início da régua, a parte que não tem nenhum número ou nenhuma barra. Vou posicionar então o lápis no ponto zero
e medir até a ponta do lápis. Esta é a forma correta de se tirar uma medida de comprimento. Agora, na página 35, coloquem a data de hoje. Milímetro e centímetro. Roda de conversa. Você já foi picado por uma abelha? Uma picada dessa costuma doer bastante, mas você sabia que existem abelhas que não têm ferrão? As abelhas uruçu, que na língua indígena significa abelha grande, não têm ferrão. Produzem muito mel e são consideradas abelhas mansas. A uruçu tem abdômen escuro com 5 listras claras. O comprimento da operária tem de 10 a 12 milímetros. Aqui nós temos a foto, então, da abelha uruçu. Essa imagem, essa informação foi retirada do Centro de Produções Técnicas. O título desse artigo é Abelha sem ferrão e está disponível neste site abaixo. Observe na régua a seguir o comprimento de uma abelha uruçu. Vejam que a parte da frente da abelha está marcada no início do ponto 0 e o seu final está no ponto 1. Essa abelha mede 10 milímetros ou 1 centímetro de comprimento. Na régua representada a seguir, destacamos 1 milímetro. E agora, nesta imagem, 1 centímetro. Quantos milímetros cabem em 1 centímetro? Aqui vocês irão marcar a resposta. A régua é um instrumento de medida de comprimento e as unidades de medida são o centímetro e o milímetro. Em 1 centímetro há 10 milímetros. O símbolo de centímetro é cm e do milímetro mm. Atividades. Número 1. Escreva o comprimento de cada um dos objetos representados a seguir em centímetros e em milímetros. Aqui nós temos a representação de um pedaço de giz posicionado a partir do ponto 0 de uma régua. Vocês irão marcar na letra A quantos centímetros e quantos milímetros esse giz possui. Na página 37, coloquem a data de hoje, 23/6/2020. E na letra B, vocês farão a mesma coisa com este lápis. Irão colocar a sua medida em centímetros e em milímetros. Pausem o vídeo, respondam a letra A e a letra B. Na número 2, Lúcia e Breno estão usando a régua para medir o comprimento do mesmo giz de cera. Veja como cada um deles mediu. Aqui, a Lúcia posicionou o giz de cera a partir do ponto 0 da régua. E o Breno posicionou o giz de cera a partir do início da régua. Letra A. Quem mediu corretamente o comprimento desse giz de cera e por quê? Aqui vocês irão responder se a Lúcia ou o Breno mediu corretamente o comprimento desse giz. E irá justificar a sua resposta, tá bom? Não é para colocar somente o nome, não. É para justificar também. Letra B. Quantos centímetros mede esse giz de cera? Vocês irão marcar em centímetros a resposta aqui na frente da letra B. Pausem o vídeo e respondam ao número 2. Número 3. Recorte a régua do material de apoio e responda ao que se pede. Vocês irão procurar no material de apoio de vocês, lá no final do livro, uma régua e vocês irão recortá-la, tá bom? Mas prestem atenção porque esta régua está na mesma página de um outro material de apoio, de outra atividade que vocês irão usar em outro momento. Então, não é para arrancar a folha inteira, é somente para recortar a régua. Pausem o vídeo, procurem no material de apoio a régua e recortem. Agora, na letra A, você irá responder quantos centímetros tem essa régua. Eu quero aqui a resposta em centímetros, tá bom? E na letra B, quantos milímetros ela tem. Vocês irão colocar a resposta marcando os milímetros. Letra C. Se você tivesse que medir um objeto maior do que ela, como faria?
Aqui vocês irão responder de acordo com as explicações da professora, tá bom? Pessoal, então nós finalizamos aqui a nossa aula de matemática por hoje. Vocês irão me enviar as fotos das páginas 36 e 37 no meu número privado. Aguardo o retorno de vocês e até o próximo vídeo.